É isso, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta aqui com o meu, o seu, o nosso Morning Show. E vamos que vamos adiante aqui, muitos outros temas pra gente repercutir, ainda mais já oficialmente em dezembro, cada vez mais nessa era da ansiedade que a gente vive. Faz muito tempo que a gente passa aqui dedilhando aqui os nossos celulares, a gente mal vê o tempo passar, mas sim, já estamos em dezembro, acredite se quiser, último mês do ano. E será que as incertezas do dólar vão também assombrar as nossas festas? E a moeda americana continua nas alturas, comercializando acima de R$6 ainda nessa segunda-feira. Pelo visto, a cotação do dólar levou muito a sério esse papo aí de escala 6-1 e chegamos nesse estado de coisas, no pior momento do ano, possivelmente. Quero te ouvir aí, Mano Ferreira, frustração com o pacote que foi proposto aí com o ajuste fiscal, por exemplo? Gigantesco. A lambança do pacote foi tão grande que agora o país tenta se tranquilizar com as palavras de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Isso mostra o tamanho da lambança. O Congresso, que costuma ser o lugar onde as benesses são mais concedidas, onde um projeto entra e a salsicha sai pior do que entrou, né? Onde privilégios vão sendo adicionados na tramitação dos projetos. Ocorre que o aumento do dólar vai significar uma pressão de aumento da inflação, porque diversos itens, inclusive itens da feira básica do consumidor brasileiro, são impactados pelo aumento do dólar. Então isso vai fazer com que o custo de vida do brasileiro fique mais caro, pressionando o Banco Central a mais uma rodada de aumento de juros. E depois não vai adiantar chamar o Banco Central de malvadão. Não adianta ficar olhando para o mercado e xingando aquele que é o termômetro, porque a causa da febre é o próprio governo. Perfeito aqui, sempre preciso, meu caro Mano Ferreira, a voz da ponderação desse programa, dando a real aqui, mais do que importante, para a gente não realmente achar que tudo é fruto, como diria Ciro Gomes, dessa entidade fantasmagórica, abstrata, que é o mercado, que não é formado por ricaços malvadões, é formado por eu, você, todo mundo que paga as nossas contas em dia, coisa que o governo, que gasta mais do que arrecada, não faz o básico, né? E quem sobra essa conta para quem, Jéssica Peixoto? Para nós! Sobra essa conta pra gente, né? Não é isso? E no final das contas, esse anúncio do Haddad, ele não só frustrou, porque ele foi um anúncio que prometeu vender um peixe e chegou lá era outro. Porque no final das contas, a lógica era cortar gastos. O anúncio que ele fez foi aumentar o déficit. Então, foi uma proposta que ignorava a questão do corte orçamentário, do corte na lógica que é do Brasil hoje. Estamos deficitários. Esse governo, ele acha que dinheiro imprime em máquina. Então, isso é muito perigoso. Isso gera uma expectativa de insegurança no mercado. E no reforço ali da situação da isenção, acabou se reforçando isso. E é muito interessante, porque quando o governo faz essas propostas de isenção, com algum grau ali de cortes improváveis, afinal de contas, o Arthur Lira não vai deixar mexer nas emendas. E as soluções do Haddad, elas não são plausíveis. E aí, quando a gente vê isso, ignora-se que pode-se aprovar só a isenção e o déficit aumentar ainda mais. Então, o mercado está assim porque as expectativas não são boas. E aí o dólar dispara aí no seu Natal, quando você for comprar ali aquelas lembrancinhas, você já vai pagar um produto mais caro, porque boa parte dos nossos produtos, muitas vezes, são sim, em algum grau, importados. Então, isso vai tornar a comida mais cara, isso vai tornar os presentes mais caros, isso vai tornar tudo no Brasil mais caro. Então, no final do dia, a gente está vivendo aqui hoje uma situação onde o Brasil está realmente indo com sua economia para o buraco. É complicado, né? Até que ponto a gente vai conseguir aturar esse surto na economia, esse surto de gastança desenfreado? Apesar do Brasil, sendo muito sincero aqui, os fundamentos até que estão em ordem. As nossas reservas internacionais, por exemplo, são 5 vezes maior do que a nossa dívida externa que o país inteiro tem, né? A gente tem um sistema financeiro até sofisticado e crescendo, mas nada se tem o dia a dia. Realmente essas decisões que têm esse impacto mais de curto prazo estão indo na direção errada e tendo o impacto que está tendo e todo mundo aqui pagando a conta. Mas olha só, acho que fiquei sabendo aqui que sexta-feira, quando eu fui muito bem substituído aqui pelo nosso querido Nelson Kobayashi, ele trouxe aqui, tenho certeza que foi uma jogada ensaiada aqui, provavelmente com o nosso Mano Ferreira,
que alguns internautas ligeiros, né? Nesse momento, a gente realmente tem certeza que o melhor do Brasil é o brasileiro. Continuam aí resgatando, puxando a capivara de antigas postagens de políticos, né? Sobre a alta do dólar. E realmente teve uma coletânea insana de hipocrisia, né? Um peso, duas medidas. Como, por exemplo, dessa vez eu faço questão de trazer aqui da deputada petista Maria do Rosário, que ainda usou a hashtag Bolsocaro, se referindo claramente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso em 2021, na crítica a Bolsonaro. Vamos ver? Temos aí na tela? Temos aqui o Ilustra. Já estaremos projetando para a gente poder trazer aqui com precisão. Mas queria te ouvir, mano. Exatamente quais outros personagens caíram nessa armadilha? Simone Tebet falava sobre como a insegurança gerada pelo próprio governo na época Bolsonaro era um dos fatores de aumento do dólar. E, bem, ela estava certa naquela época, só que tem que aplicar o mesmo raciocínio agora. Então, o problema não era a crítica a Bolsonaro pela alta do dólar lá atrás. O problema é não fazerem o dever de casa da mesma forma. Ou seja, o Brasil não pode ficar sendo condenado pelos populismos eternamente. A gente precisa fazer o dever de casa. E o dever de casa é olhar para as nossas contas públicas naquilo que elas têm de insustentável no longo prazo, como, por exemplo, a Previdência, que aumenta os seus gastos ano a ano, e encarar com seriedade, como adultos. A gente precisa ser capaz de olhar e dizer, isso aqui a gente não vai ser capaz de continuar pagando essa conta. Então vamos reformar o Estado brasileiro. É preciso cortar na própria carne do Estado, porque a sociedade não aguenta mais pagar tantos impostos. E mesmo com a carga tributária tão alta, o governo não cabe nas próprias contas. Bom, agora retomando aqui, podemos ter a imagem aqui do pronunciamento da deputada Maria do Rosário, meu caro Mota, atenção. Ela disse que o dólar encarece sua vida, mais do que você imagina. Ele impacta o preço dos combustíveis, do frete dos alimentos e, consequentemente, isso chega no seu bolso. Dólar alto só é bom para quem tem empresas no paraíso fiscal. Hashtag Bolsocaro, fazendo uma alusão àquele papo todo que o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha, enfim, contas ali em paraísos fiscais, como a Ilhas Caimã, por exemplo, e a inflação estava subindo muito no contexto da pandemia. Eis que a bigorna da realidade se impõe e realmente tudo essa indignação que estava sendo afetada naquela época serve ali para morder o rabo deles, agora acelerando na linha do tempo. O que isso revela para você? Enfim, é o preço também de você ser tão gratuito de vez em quando na crítica e não contextualizar as coisas, não é? É o preço da falta de convicção, é o preço da falta de entendimento. Uma característica que costuma ser comum à turma da esquerda é a ignorância sobre os fundamentos da economia. Então eles repetem as coisas que eles ouvem, que alguém contou para eles, sem muita compreensão. Eu vou colocar aqui uma coisa, Marinho. Esses movimentos de curto prazo do dólar, eles causam problema, eles impactam no aumento de preço, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o longo prazo. O mais importante é o que vai ser da economia do Brasil daqui a 5, 10, 20 anos. Vamos lembrar, em 1990, o PIB do Brasil era igual ao PIB da China, meus amigos. Igual. Hoje, a China tem um PIB que é 20 vezes o PIB do Brasil. É isso que interessa. O que interessa é que dia 20 de janeiro um novo governo assume nos Estados Unidos da América. Um governo que já mandou um recado. Donald Trump fez um tweet anteontem dizendo o seguinte, olha, vocês que estão querendo substituir o dólar nas transações internacionais, criar uma moedinha dos BRICS, se prepara para pagar 100% de tarifa quando vocês quiserem vender no mercado americano. É esse o jogo que está sendo jogado agora. Eu queria te ouvir também, Paulo, sua companheira de parlamento, a companheira de parlamento aí, a Maria do Rosário. O que você achou desse papo aí, pessoal resgatando o print é eterno, mais um caso desses flagrante? E queria ouvir tua opinião, até porque por muito tempo o governo Lula ficava se vangloriando da memória afetiva, que pobre andava de avião, que a empregada doméstica ia para Disney, etc, etc. É isso que a situação é essa agora. Bom, o que eu percebo da esquerda é que eles são especialistas em atacar e especialistas em colocar a culpa em terceiros. É claro que essa medida do governo não foi boa, né? Caiu como uma bomba. Aliás, eles jogaram lá para os deputados e senadores a isenção dos até R$5.000
E aí depois vão colocar a culpa nos deputados. Quem é que vai pagar essa conta? É muito fácil você fazer um projeto de lei. Vamos colocar o salário mínimo a R$10 mil. Nossa, eu sou favorável. Sou favorável à isenção. Mas quem é que vai pagar a conta disso? E a gente não vê. Cortar na própria pele. Nós não vemos. A gente viu o quê? Eles indo para cima das Forças Armadas, né? Vamos tirar a Previdência das Forças Armadas, onde já se viu. Mas ninguém fala em tirar do Poder Judiciário, que lá também tem os marajás. Tirar dos políticos, que também tem os marajás. Ministros do TSU, que também tem os marajás. Lá ninguém fala nada. Por quê? Porque são poderes que podem prejudicar o governo federal. Então vamos mexer ali, onde eles não podem fazer absolutamente nada com a gente, que são as Forças Armadas. Ou seja, uma medida que não vai impactar em absolutamente nada, o dólar nas alturas, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Jess, então, acho que depois que o Mano falou aqui, didaticamente, como sempre, acho que a gente pode dizer aqui, sem medo de errar, que sim, o pobre come dólar. Ao contrário do que muitos tendem a diferenciar essas coisas, dizendo que a coisa é problema de rico. Na sua opinião, como é que fica? Não, é evidente que não é só problema de rico, é um problema de todos os brasileiros. Os ricos, os pobres, todo mundo é impactado por isso. E no final das contas, André, eu até peguei aqui a página, o Instagram oficial do Partido dos Trabalhadores. E no PT Brasil tem uma foto, até mandei para o pessoal aí, não sei se vai dar tempo de fazer o Ilustra, mas tem uma foto do Haddad com a mensagem vermelho, bonitinha, isenção de imposto para quem recebe até 5 mil. E do outro lado, numa imagem toda mais negativa, assim, toda trabalhada na escuridão, milionário que deixou o dólar atingir a alta histórica de R$6, com a foto de quem? Roberto Campos Neto. Então, olha lá, ó, tá lá no Ilustra para vocês conferirem. Então, assim, é uma falta de autocrítica. E se não bastasse em outra postagem, além de fazer essa imagem, querendo culpar o Roberto Campos Neto, que tá fazendo um excepcional trabalho na contenção, tá fazendo um excepcional trabalho dentro do Banco Central, em uma outra postagem, eles foram além. Eles postaram. Eles foram além. Eles postaram Faria Lima ataca povo brasileiro e leva o dólar ao maior valor da história. Não foi o governo, tá aí o Ilustra. Não foi o governo. Quem fez isso foi a Faria Lima. Ou seja, o mercado malvadão que tá aí fazendo o que quer e pondo o dólar lá em cima. O que eles não admitem? Responsabilidade. Exato. Erramos. Eles não admitem que isso é fruto das políticas econômicas que eles estão no poder. Ou seja, eles só terceirizam a culpa. É um absurdo. Mas governo vai, governo vem, é sempre a mesma história, né? Ninguém quer assumir, enfim, matar no peito, assumir o ônus e até o bônus, se você resolveu, pelo menos, neutralizar essa situação. A gente lembra, o próprio presidente Bolsonaro com o dólar subindo, ele falava, esse mercado aí tem que ter coração verde e amarelo. Você não lembra disso? Coração, cadê o patriotismo desses mercadistas aí? Mas aqui eu acho que reside a hipocrisia também. Sim, total. Porque quando a gente olha para o caso dos comentários do ministro Haddad, da Tebet, de vários nomes como a Maria do Rosário, quando o dólar deu uma elevada ali na casa dos R$4 no governo Bolsonaro, quando a gente olha para esse momento, todo mundo ficou batendo em cima do dólar. E era numa situação de pandemia. Era numa situação muito diferente. Agora, com uma economia aquecida, nós estamos vendo o dólar bater uma alta histórica maior que na pandemia. E aí eles inventam desculpas, que é, mas isso é bom, porque era o que o PP disse aqui aquele dia. O Brasil pode agora focar na indústria. Como que nós vamos exportar? Como nós vamos importar tecnologia para fazer essa indústria crescer? Então agora eles veem até o lado bom de um dólar alto. É uma estratégia agora. Agora, minha querida Jess e senhores aqui, por onde passa então a receita para pelo menos... Porque esquece esse sonho de uma noite de verão, esse sonho dourado de ver dólar 1-2. Esquece isso. Acho que esse tempo não volta mais. Esse trem já saiu da estação, não é isso, Mota? Mas como é que faz para tentar dar uma equilibrada aí? Tudo bem que pode ser a duras penas, mas qual é a receita? Pelo menos o caminho certo. O básico aqui. Vamos lembrar o básico aqui. Eu vejo duas partes para essa história. Primeiro, é óbvio, a gente já falou sobre isso aqui, é enxugar o Estado brasileiro. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Atenção, dica do Morning Show. Marinho, posso dar essa dica? Atenção. Posso dar essa dica para o governo? Olha, eu vou dar uma dica para o dólar chegar a 4. Ah lá? Quer ver? Anuncia agora a redução de ministérios, de 39 para 8. Vai na televisão e faz esse anúncio. Vão ser 8 ministérios. E vamos ver para onde é que vai o dólar. Segue essa dica aí. Então, essa é a primeira dica, gente. O Brasil não tem que trabalhar para sustentar o Estado. É ao contrário.
O Estado existe para viabilizar a nação brasileira. Então, corta o tamanho do Estado, corta o desperdício e você vai ver o movimento do câmbio. A segunda dica é o aumento da produtividade. É viabilizar investimentos para que o brasileiro seja mais produtivo, para que o nosso PIB per capita aumente. Essas duas coisas, o resto vai ser consequência natural. Eu confesso a vocês aqui, o meu instinto normalmente é sempre pensar com a cabeça do Ciro Gomes, nem que seja para refutar depois, né? Imediatamente me veio à cabeça, meu caro mano, o famoso, mas dá bilhão, Mota. Dá bilhão, onde é que corta exatamente? E afinal de contas, você acha que esse é um pilar, talvez, dessa receita? É de longo prazo? Tem que ter ânimo e disposição política? Tem que, enfim, meter a mão em alguns vesperos? Também tem que. Mas algum outro pilar dessa receita do Mota que você queira complementar? Não, são pontos essenciais. O fundamental é que o Estado brasileiro precisa caber nas próprias contas. Sim. Então, a gente precisa fazer com que o gasto não seja maior do que a arrecadação. E precisamos lembrar que a nossa arrecadação já é muito alta. Então, o caminho não é aumentar a arrecadação, é olhar para o gasto e cortar tudo aquilo que for ineficiente. E aí é muito importante que a gente consiga avançar numa mentalidade e cultura de avaliação de desempenho da política pública. Ou seja, cada centavo que é gasto com dinheiro do pagador de imposto precisa ter muito claro qual é o propósito daquele gasto, qual é o retorno esperado daquela despesa. E, em segundo lugar, a gente está atingindo aquele retorno ou não? Qualquer política que não atinja o objetivo para o qual ela foi desenhada é uma política ineficiente que precisa acabar. Então, é fundamental que o governo brasileiro modifique essa mentalidade. O que não falta é política ineficiente a ser cortada. Cite alguma você, minha cara, Jess Peixoto, você que tem um raio-x aí preciso do Estado brasileiro, conhece ali, enfim, pelo menos de ouvir falar, claro, você que é quase uma investigadora das entranhas apodrecidas do poder, já viu muita coisa ali em Brasília, sabe como é que é a real. Por onde passa aí essa mudança também? Eu acho que passa também um pouco até fora só desse governo, mas estrutural, em relação à forma que funcionam as trocas dentro do Congresso Nacional. Eu acho que a situação das emendas, ela tomou realmente uma proporção gigante em relação a este governo, ao passado também, no quanto se tem trocado apoio em votações por emendas. E isso é mais um gasto público. Isso é um dinheiro que muitas vezes não vem a partir de um projeto. Então, quando a gente olha para as emendas PIX, quando a gente olha para determinados tipos de emenda dentro do Congresso Nacional, esse é um dinheiro que vai para atividades não tão claras na necessidade do país. Então, com certeza, isso também atrapalha muito a nossa lógica de fortalecimento da nossa economia e de corte de gastos. Eu, particularmente, gosto muito de uma proposta que o ministro Paulo Guedes fez lá atrás, que era uma proposta de cortar cidades. Tem cidade aí que não existe de verdade. Foi interessante. Não existe. É uma cidade que tem 10 mil habitantes e tem um orçamento gigante para prefeito, vereador, secretário. Então, tem redutos que a gente podia coadunar e realmente ter administrações em subprefeituras ou subregionais. Então, essa é uma proposta que tiraria muito dos gastos dos cofres públicos, mas que, obviamente, o sistema político odeia, porque significa menos cargo e menos candidato aí às prefeituras e vereanças pelas cidades. Eu acho que isso é fundamental. Aqui não tem nenhum ginasiano, como eu sempre digo. Aqui não tem nenhum... Ninguém está usando óculos cor-de-rosa. Sejamos sinceros aqui, meus amigos, pelo amor de Deus. O Estado brasileiro, enquanto está constituído hoje, está completamente capturado por essa oligarquia política e também corporações ali que ficam zanzando igual várias abelhas ali na colmeia de Brasília. E eu não lembro a última vez, sinceramente, onde houve do Parlamento Brasileiro Federal uma ação concreta ali para cortar na própria carne, dar o exemplo. Não vai ter. E realmente propor uma mudança estrutural política. Qual foi a última? Pelo contrário, só se agigantou o problema. Exatamente. Não vão cortar as emendas. Esquece. Eu sou favorável de ter as emendas impositivas e tá bom demais. Justo. Cada deputado vai ter aquele valor para distribuir para a saúde, para a educação, para onde ele quiser. Mas o que acontece lá, como a Jess falou? Cada votação importante que o governo precisa aprovar, ele joga o projeto lá às 9 horas da manhã, aí fica a maioria dos deputados com o chapéu atolado, vai as lideranças lá, decide, a gente vai votar assim e vai vir as emendas. E aí a gente fica sabendo pela imprensa
que veio aí 10 bi em emenda. Esse dinheiro é público. E é lógico que se não fosse essas emendas, não aprovaria o projeto. Então a gente tem que acabar com... Mas como é que acaba se está dentro do sistema? Quem tem que acabar? São os próprios políticos, são os próprios deputados. Qual é a vontade de se acabar isso? Nenhuma. São pouquíssimos deputados que querem acabar com isso. É a coisa mais ingênua na solução do Haddad. Porque um dos pontos dele é reformulação desses sistemas de emenda para ter menos emendas. Só que o único jeito dele aprovar isso é dando emenda. E ninguém vai aprovar isso. Ninguém vai aprovar isso, porque o Congresso não quer isso. E aí vem uma questão que a gente sempre fala aqui, que é como que a gente vai corrigir um problema estrutural como esse, né? Porque é uma situação onde o Congresso ficou muito acostumado a, na hora da votação, não declara o voto. O líder não declara. Espera ali, aos 45, Palumbo tá lá, sabe? Os 45 do segundo tempo, reunião dos líderes, é anunciado. Vai ter emenda. Vota sim. Mas tem um jeito de acabar com isso. O governo decidir fazer uma coalizão de verdade. Porque o que a gente olha na composição do ministério do presidente Lula é que todos os ministérios que realmente têm poder são controlados pelo próprio presidente Lula através das suas indicações diretas. Coalizão se constrói dividindo o poder efetivo do governo com os partidos da base aliada. Quando o governo se recusa a fazer isso, os partidos passam, através dos seus congressistas, a barganharem. Só vão entregar os votos que o governo precisa se o governo passar para o Congresso o controle do orçamento. Então, a forma de modificar isso é com articulação política, dividindo o poder de fato. Só que dividir o poder implica também dividir a agenda de construção do país. E isso, o PT, a gente sabe muito bem, tem ojeriza. O PT tem essa mentalidade monopolista do poder. Eles desejam a hegemonia e não a divisão democrática conforme a vontade do povo na eleição do Congresso Nacional. Quem nunca ouviu falar do nosso querido capitalismo de compadrio, né? Que só favorecendo aos inimigos a lei, aos amigos os favores, né? As benesses. Mas é isso, quando realmente o governo, que é o caso que a gente está vendo, deixa de animar os investidores e se torna um balcão de negócios, sejamos sinceros, balcão de negócios, é isso que o próprio Haddad disse que o Estado brasileiro está completamente capturado, está sendo chupinhado, né, com os cupins ali em torno do orçamento. 6% do PIB é subsídio e benefício tributário. É muita coisa, parece pouca coisa. 6%, pouco, né? Não, muito pelo contrário, são montantes assim criminosos. Agora, quando o mercado deixa... Enfim, mito, quando o governo deixa de animar os investidores e vira balcão de negócio, eu acho que o mercado acaba virando essa caricatura que a gente fica tratando aqui e a nossa democracia uma fachada, para ser sincero. Não, e até para atrair investimento, André, você está corretíssimo. Vamos pensar na insegurança jurídica no nosso país. Quando a gente olha para a situação do Twitter, do X, a quebra da lógica da inversão da personalidade jurídica e o fato de uma outra empresa, por ter no seu quadro um sócio em comum, ter recebido ali quase como uma herança a multa, isso é gravíssimo para o cara que está investindo e quer investir muito dinheiro aqui. Vamos nos lembrar, o Bill Ackman, que é um dos maiores investidores do mundo, não tem lado político não, o Bill Ackman, ele falou como isso cria ressalvas sobre o Brasil. Então, a situação de instabilidade, segurança jurídica, às vezes um juiz ali na primeira instância vai dar uma decisão que uma empresa se torna inviável dentro de um país. Isso também afasta investimento, isso também faz o dólar crescer. A situação da segurança, como que você vai abrir um comércio no Brasil, como você vai fomentar a economia, às vezes trazer uma linha nova aqui para o Brasil, alguma cadeia de restaurantes, como você vai fazer isso sabendo do risco à segurança, de entrarem no estabelecimento, furtarem dentro do estabelecimento. Então, assim, são várias questões, para não falar da burocracia desse nosso Estado, que fazem com que o investimento, muitas vezes, se torne cada vez mais escasso e cada vez mais difícil para a materialização real. Abrir espaços, trazer empresas para o Brasil. Não está compensando. E essa insegurança jurídica é fornecida pela justiça mais cara do mundo. Isso aí, a justiça brasileira custa 1,6% do PIB. Segundo o relatório do Tesouro Nacional, isso significa 4 vezes mais que a média do mundo. Não é que é o dobro, é 4 vezes mais que a média do mundo. É o pior retorno por investimento que se pode ter, porque nós gastamos 4 vezes mais e temos de entrega a insegurança jurídica profunda, a impunidade e a incapacidade de sermos, de fato, um império da lei. E o desespero dessa massa de desalentados e humilhados e, como diria Ciro Gomes, que estão aí correndo do rapa, vivendo do biscate,
que é a grande massa aí trabalhadora brasileira, fica também refém cada vez mais das garras ali do faroeste da jogatina, caindo no desvio e sendo presa fácil para esse tipo de casa de aposta que a gente vai vendo e, enfim, realmente tomando as piores decisões possíveis, por falta de exemplo, falta de educação. Claro,